Graça e paz, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Nós voltamos aqui com o nosso estudo do livro de Atos e hoje eu já vou direto para a leitura dessa passagem porque é uma leitura um pouquinho mais comprida que está em Atos, capítulo 3, de 11 a 26, e esta leitura eu quero fazer. Diz assim, olha, Atos 3, de 11 a 26. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Isso está em Deuteronômio 18. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Isto também está em Deuteronômio 18, versículo 19. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, que está lá em Gênesis 22, 18, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Amém. Muito bem. Nós acabamos de ver ontem, daquele coxo de nascença que estava na porta formosa do templo, em que foi curado pela fé. Aí, aqui no que nós entramos, eles entram no templo e aquele jovem, aquele moço, aquela pessoa que fora curada, se apega a Pedro e a João, né? E todo o povo então corre atônito. Eles já estavam ali no pórtico de Salomão, já não estavam mais na porta formosa, estavam numa outra porta, no pórtico de Salomão, e eles afluem ali e Pedro discursa no templo. Esta passagem aqui, ela mostra o sermão de Pedro no templo. E o que eu quero destacar hoje aqui com esta passagem é como se constrói um excelente sermão. E aqui Pedro construiu um excelente sermão. Olha, do versículo 12 ao versículo 13, nós vemos Pedro saindo do centro desse sermão e colocando Jesus Cristo. O pregador nunca pode ser o centro do sermão e nem outra pessoa a não ser o Senhor Jesus. É óbvio que alguns exemplos podem ser dados
num sermão, mas o centro de cada sermão sempre tem que ser Jesus Cristo. No versículo 14, Pedro exalta ao Senhor Jesus. O sermão precisa exaltar a Cristo, não exaltar homens, não exaltar criaturas. Quem tem que ser exaltado é Jesus. No versículo 15, Pedro, ele testemunha a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Meu irmão, a pregação, ela precisa sempre citar Jesus, citar o sacrifício, citar que Jesus sempre está vivo. E no versículo 16, Pedro fala da fé, que a fé em Jesus é o que traz vida. Isso está faltando tanto em muitos sermões hoje, né? A fé no Senhor Jesus que faz com que toda a vida seja transformada. Não é a igreja que transforma ninguém, não é o pastor que transforma ninguém, é Jesus Cristo, é a fidelidade, é a fé em Jesus que faz isso nas pessoas. No versículo 19, aqui entra em algo que eu gosto de pregar: arrependimento e condenação do pecado. Aqui Pedro fala: arrependei-vos, e fala da exigência de converter-se para que sejam cancelados os vossos pecados. No versículo 20, no versículo de número 21, fala da volta do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E vai terminar aqui, então, embasando tudo isso na palavra de Deus e não em experiências pessoais ou interpretações erradas. Sabe, meus queridos, esse trecho é uma verdadeira teologia sistemática. Aqui está condensado nesta pregação que Pedro fez, deste sermão que Pedro faz no templo, as mais necessárias bases teológicas para a vida de um cristão. Aqui está tudo que é de mais importante. Finalizando aqui, então, meus irmãos, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a igreja e a liderança da igreja precisa ser muito séria. Precisa ser muito séria. A igreja não é brincadeira. E aí então, meus irmãos, nós temos visto hoje muita brincadeira de púlpito, muita bobagem sendo pregada, muita liderança de igreja que não é compromissada com a palavra de Deus, mas tem um compromisso com si próprio ou com a instituição. Os líderes, pastores, têm um compromisso com a palavra de Deus. Eles, os verdadeiros, um compromisso com Deus. Portanto, meu querido, a questão de uma igreja séria, ela é muito importante. Porque senão o pregador, o líder, eles vão fazer coisas que não vão trazer vida para as pessoas, mas muito pelo contrário, vão escravizar estas pessoas e fazer com que elas se tornem dependentes de homens e de instituições. Eu espero que este trecho da palavra do Senhor possa falar com você, para que você possa pensar bem, a respeito da sua igreja e da sua liderança, como igreja do Nazareno do Ouro Verde, eu quero dizer, não é? Muito bem, que Deus te abençoe e logo mais amanhã nós nos encontramos aqui de novo para mais um estudo do livro de Atos. Deus te abençoe.